ingressei no curso de música na USP, não é? Mas já no segundo ano eu comecei a trabalhar com crianças e realmente eu fiquei assim, fisgado. Eu me senti instigando instigadores, assim, as crianças instigam também e eu acredito num professor instigador. Então foi um casamento assim que funcionou já na primeira. Quando me perguntam o que eu faço, eu falo, não, eu sou professor de música. Aí a pergunta seguinte é, de que instrumento? Então, assim, é como se o instrumento tivesse uma mágica, assim, que ele já sai tocando, né? O instrumento é a música e a profissão de músico é o instrumentista e pronto, né? Então, é engraçado isso e as crianças refletem isso também, né? Então, existe um certo... o instrumento vira um ícone, assim, né? Um símbolo do desejo, né? Então, eles querem tocar instrumento e é importante que eles toquem, claro, óbvio, né? Então, no processo de educação musical, os instrumentos que você vai usar vão, de certa forma, interferir, vamos dizer, no resultado do trabalho, né? Então, a escolha desses instrumentos para trabalhar com as diferentes idades, as diferentes faixas etárias, é importante. Agora, o instrumento ele deve ser compreendido como um instrumento, né? E não como um fim em si. O fato de você ensinar um instrumento não quer dizer que vai ser bom ou vai ser ruim, né? Então, é a forma como você ensina esse instrumento, ou como que esse instrumento é incorporado num processo, é que é importante. Por isso também que é importante começar bem cedo esse trabalho com crianças, né? Porque para quando ela chegar num momento em que ela queira escolher um instrumento, ela já tenha tido uma vivência boa com vários tipos de instrumentos. Eu sempre digo que um professor de música, ele não pode ser só um professor de música, ele tem que ser um professor de sons, um professor de som. Às vezes esquecemos um pouco de coisas essenciais ligadas à matéria, vamos dizer, musical, que são elementos, às vezes, óbvios, ululantes, como os 4 parâmetros do som, que é uma coisa assim já um tanto corriqueira, né? Mas também outras questões não tão corriqueiras, mas tão óbvias quanto. Por exemplo, que o som é invisível. E essa invisibilidade lhe dá uma série de características e possibilidades e obstáculos também, né? Que são geradores de pensamento e de música. Então, passamos a trabalhar com essa, vamos dizer, esse olhar para o som a partir de práticas criativas e de maneira que as crianças fossem colocando o seu vocabulário, inicialmente no seu vocabulário, aquilo que elas percebiam destes sons e das suas características, desde o ruído mais corriqueiro e próximo delas, até sons mais elaborados que trazíamos, o que as fazíamos ouvir. E assim, então, elas passavam a desenvolver um conhecimento conceitual que nós ajudávamos a sistematizar, claro, né? Em conceitos que iam se agregando, então, a essas práticas. Então, era um fluxo, assim, que ligava a criação à percepção. Então, esse fluxo entre o fazer e o ouvir, e entre o compor, vamos dizer, e o decompor, né? Você analisar uma música, né? E compreender como que ela é feita, mas também compreender isso fazendo, compondo, enfrentando as questões que a matéria sonora e a matéria silenciosa também, porque o silêncio também é parte do material sonoro que compõe uma música, né? Então essa é a maneira com que esse processo vai se dando. A partir desse processo, né, se criam músicas, mas o objetivo não é exatamente esse. Vamos dizer, o objetivo de se criar música num processo pedagógico, embora o resultado também seja importante, nos importa também tudo o que acontece quando uma criança está criando essa música. Então, todo esse processo de pensar o som, de pensar a música, de elaboração, de alterar uma parte que não estava boa, da qual eles não gostaram, e aí então que tipo de solução foi dada e que tipo de elementos que eles enfrentam aí nesse embate aí com a matéria sonora, né? E como que eles lidam com isso e todo o crescimento que isso vai trazendo para eles
como grupo, como indivíduos e tudo. E também, no sentido do conhecimento musical, é o que importa, na verdade, né? Nina, Laísa, Yara, Fernanda. Junto com isso vem a notação musical criada por eles, que tem um sentido semelhante, assim, quer dizer, eu poderia simplesmente ensinar a notação tradicional, né? Claro, até de uma maneira bacana, tal, diferente, contemporânea, né? Mas ela não daria conta, vamos dizer assim, de certos processos que a criança tem. E, ao mesmo tempo, não serviria tão bem à criança, não só como ferramenta, mas também como símbolo, como processo de simbolização. Né? E a compreensão não seria tão profunda do sentido destes símbolos. Então, quando a criança cria um símbolo para o som, e é importante que ela faça isso no momento em que isso tem um porquê, né? que tem uma necessidade por trás, né? E não simplesmente assim, gratuitamente, ela começa a perceber exatamente como funciona a coisa, de dentro para fora. Né? Então ela realmente vai enfrentar a questão e vai ter que dar uma solução. Por exemplo, uma vez uma criança, para desenhar o som do caminhão, para representar o som do caminhão graficamente, ela desenhou um caminhão. Talvez seja a primeira coisa que ela faça, se ela souber desenhar. Né? Naquele momento, quando isso ocorreu, eu ainda um ingênuo pesquisador, né, disse à criança, não, mas não é para você representar o objeto que faz o som, o objeto sonoro, é para você representar o som dele. Então eu desenhei em cima deste caminhão um balãozinho desses de história em quadrinho. Aliás, desenhei não, dei para ela um balãozinho assim para ela colocar no desenho onde ela quisesse. O que ela desenhou dentro do balãozinho? Outro caminhão. Porque para ela o caminhão não é um caminhão. O desenho do caminhão não é um desenho não é um caminhão e não é um desenho do caminhão. É um desenho do som do caminhão. Então isso remete àquela famosa frase do pintor Magritte, né, que diz "Ceci n'est pas un pipe", isto não é um cachimbo, embaixo de um cachimbo pintado, né? E então a gente vê assim como que esses processos ocorrem, né? E a gente vai então adquirindo esse respeito também pelas formas que a criança tem de representar o som, né? E com o uso desses diversos modos simbólicos, vamos dizer assim, ela vai construindo uma grafia e vai, vamos dizer, afinando essa grafia. Eu não entendo a grafia, a notação inventada pela criança como um pré-requisito para chegar na notação tradicional. Isso é uma coisa importante também. Eu acho que cada momento que a criança tem, cada uma das suas formas gráficas criadas por elas, são grafias adequadas para aquele momento dela de percepção e de concepção sonora, de concepção gráfica, né? E não um pré-requisito para uma etapa posterior. Então, a notação inventada não é para facilitar a notação tradicional. Tá? Isso é uma coisa importantíssima. Né? Então, por exemplo, quando uma criança de 6 anos desenha uma bola preta assim, para representar um som forte, aquilo é muito preciso para ela. Não tem nenhuma imprecisão. Então, é para a gente compreender então, vamos dizer, essa proporção, né, que cada momento gráfico assim, desenvolvido pela criança tem com relação àquilo que ela entende sonoramente. É claro que há descompassos, né? Às vezes ela não consegue representar aquilo que ela está ouvindo tão bem quanto ela gostaria. Então há também esses descompassos, né? Mas então isso lhe serve como um desafio para um desenvolvimento posterior.
esse processo de criação de notações e de criação musical, né, ele ocorre simultaneamente. Como eu disse, a notação ela faz um sentido quando ela faz sentido. Então, se tem alguma música que não requer uma notação musical, ela não é usada. É um pouco como acontece na música popular. A notação na música popular, ela não é tão presente, não é simplesmente por uma falta de conhecimento técnico dos músicos de música popular. É um pouco porque a música ela tem um outro tipo de memória, de recurso de memória, né? Que é uma memória coletiva, que tem a letra também, que é um recurso de memória também dessa música, né? Então ela meio que se vai por aí. E a criança vai um pouco semelhante, né? Então a notação ela tem um papel assim que tem que ser muito claro, né? Isso é muito importante para não ficar uma coisa artificial, digamos. Quando a criança, num processo como esse, está criando uma grafia, vamos dizer que eu posso dividir isso em dois caminhos, né? Um em que ela vai criar uma grafia livremente, sem a preocupação de que isso vá ser lido depois, apenas como um registro plástico, digamos, da música. Então pode ser uma pintura, né? Pode ser uma escultura feita a partir dessa música. E um outro viés que é aquele em que você tem o objetivo de leitura, de memória a mais exata possível daquela origem, né, essencial, daquela primeira música, vamos dizer. Então aí é um trabalho que se elabora, né, e a criança testa. Então ela aprende a testar a sua notação para ver se funciona, né? E aí ela aprende então a fazer a autocrítica e também a reformular o que for necessário, né? Sem certo e errado, né? Tomando muito cuidado com isso, porque quando você vai num processo desses é muito comum, muito fácil você cair na armadilha do certo e do errado, né? Não, essa anotação está errada, né? Então não é por aí, né? São apenas assim, que a criança compreenda realmente o que a anotação dela conseguiu representar daquele som e o que não conseguiu. Então o desenho do caminhão, por exemplo, consegue representar, por causa da nossa memória coletiva do que é um som do caminhão, consegue representar basicamente o som do caminhão. Agora, não sei se aquele som está forte, está fraco, se o caminhão está longe, está perto, se ele brecou de repente. Então tem detalhes, vamos supor, que poderiam estar agregados nesta anotação. E esses detalhes às vezes são acrescentados, melhor dizendo, neste desenho do caminhão. Então as crianças fazem muito isso, né? Anotações que são complexas, é uma composição de símbolos, né, que colaboram para a representação de um som. E é exatamente isso que acontece na anotação tradicional. Na escola em que eu desenvolvi a minha pesquisa com crianças, era uma escola de formação piagetiana, basicamente, não exclusivamente, mas basicamente. Então, eu diria que o meu trabalho tem se fundamentado muito no construtivismo, né, e na ideia de que se aprende, que a criança aprende interagindo e criando, né, e essa ideia de um aprendizado ativo e não passivo. Se aprende redescobrindo ou descobrindo as coisas, descobrindo-se as coisas, né? Quarta série da tarde. As faces da lua. Marcão, Tatão. A lua, aluada, estuda tabuada. A lua, luneta, estuda opereta. A lua de mel, estuda o céu. A lua, lunática, estuda a gramática. Foi uma influência bastante contundente também a música em si. Certas concepções musicais de músicos. E aí seriam muitos assim para eu citar aqui agora, mas evidentemente que o advento da música contemporânea, a ideia de que a música contemporânea então ela possibilita uma abertura, né, de estilos, de possibilidades, de ideias, inclusive de notações musicais variadas, né, que aí precisam de bula, porque como já não é mais uma notação
consensual ou comum, né? Então ela passa a exigir uma bula para os intérpretes ou pesquisadores compreenderem aquela partitura, né? Num outro sentido, fui bastante influenciado também, eu diria, por outras questões. Então, por exemplo, a música popular em muitos sentidos me influenciou, né? Eu toco, eu componho e também, então poderia citar, assim, como para mim, como um foco assim importante para mim de conhecimentos é a música do movimento tropicalista, que eu vivi intensamente, embora muito jovem ainda, e que me ajudou muito na minha formação como pensador, vamos dizer assim, da música e das práticas musicais e dos processos de criação também. Vivemos também nessa era dos grandes meios de comunicação que escolhem o que nós vamos ouvir, né? Então, acho que um trabalho de educação musical ele tem que ter como propósito também a ampliação do repertório e a escuta crítica. Então, não é uma questão de construir preconceitos, mas de construir conceitos exatamente, né? E ferramentas para você poder compreender cada universo musical e escolher aquilo que você quer ouvir, né? É claro que num processo de educação musical, o ideal é você ouvir tudo, né? Aspas, né? Não dá. Mas o máximo possível, justamente para quebrar um pouco essa ditadura do gosto, vamos dizer assim, que às vezes não é nem o seu gosto, né? Mas é um gosto construído culturalmente, e ao mesmo tempo de reconstruir esse gosto, quer dizer, a contragosto. A gente observa num trabalho de educação que é possível isso, né? Que o gosto não é só uma questão pessoal, é uma questão de informação também, né? Então acho que o professor de arte, professor de música tem um papel importante aí nessa reconstrução do repertório, né? E aí, nessa ampliação do repertório é que entram a importância dessas outras culturas, né? Ou épocas, né? Ou formas musicais, vamos dizer assim. É muito diferente de você trabalhar com as músicas que as crianças querem ou que as crianças já gostam, né? Então é importante você trazer também coisas que chocam as crianças. Coisas que elas vão ouvir pela primeira vez e dizer, isto não é música. E aí você fala, oba, era isso que eu queria mesmo, né? Quer dizer, mexer um pouco com esse conceito de música, o que é música, o que não é, ou tem alguma coisa que não é música, né? Então, assim, mexer um pouco com essa... vamos dizer assim, seria o primeiro momento, um exemplo de primeiro momento de uma escuta crítica, né? É quando a criança escuta uma música e fala, isto não é música, né? Então, aí isso vai ser discutido, trabalhado e tudo mais. A primeira coisa que vai influenciar nesse ouvir, né? Nessa concepção de música, é o fazer delas. A partir do momento que elas estão criando música, a partir de pesquisa sonora, por exemplo, né? Isso já vai começar a quebrar esse preconceito, né? Então, é diferente você trazer uma música assim para ela antes dela ter criado qualquer coisa, do que depois. Outra coisa é você mostrar para ela que quando a gente está num trabalho de educação musical, ou numa aula de música, que é um espaço configurado, né? O papel do professor e o papel do aluno é aprender, é pesquisar. Então não interessa se gosta, se não gosta, se é diferente, né? Quer dizer, interessa, mas não assim no sentido de bloquear aquilo, vamos dizer, de tirar aquilo do mapa, né? Mas pelo contrário, você vai analisar aquilo mesmo que você não goste, que você não concorde. Então é um pouco do espírito científico isso. O outro seria o coletivo, porque quando você trabalha com um grupo de crianças ou de adolescentes, dificilmente todo mundo vai dizer a mesma coisa. Então, acontece, né? Mas é mais comum acontecer de um falar, não, isso para mim não é música, o outro fala, não, para mim é. Né? Então, esse debate que vai criar ali, você vai ser um mediador, né? Você não vai precisar polarizar isso em você. Também é abrir, né, os processos para que todos participem, né, e se coloquem. Sem dúvida que é importante que esse professor que vai fazer esse tipo de trabalho conheça a música, né?
Então, digamos que dentro de um ciclo vicioso, né, o professor que não teve aula de música na escola primária, ou que teve uma aulinha de música meia boca, né, quando ele for trabalhar com as crianças numa aula, mesmo que não seja uma aula de música, mas que seja uma aula que tenha música, já vai ele complicar a vida, né? Então, eu diria que é um ciclo vicioso, né? E que ele tem que ser quebrado em todos os eixos deste ciclo, né? E acho que um dos eixos é na formação de professores, evidentemente, e o outro eixo principal é no ensino para as crianças, futuros professores. De qualquer maneira, o professor ele só vai conseguir exatamente mediar discussões abertas, né, com as crianças, com os alunos, a respeito de música, se ele tiver um conhecimento, senão como que ele vai mediar? Ele pode mediar no nível social, né, para não dar briga, um respeitar a opinião do outro e tal, mas ele não vai poder mediar conceitualmente, né, e alimentar essa discussão com informações ou com questões novas. Importantíssimo que se invista na formação dos professores de música, dos cursos de licenciatura, né, e mesmo dos professores que trabalham como professores de classe, por exemplo, no ciclo fundamental, no ensino fundamental, né, para que ele possa trabalhar com música com conhecimento, né.